Olá, olá, Psi! Vamos explorar mais algumas questões gerais disponíveis na cartilha de avaliação psicológica. Vamos lá? Nesse vídeo, nós vamos tratar duas questões importantes. A primeira no que diz respeito às competências profissionais da psicóloga para realizar a avaliação psicológica, quais são os passos mínimos para se fazer uma avaliação psicológica. A cartilha disponibilizada pelo Conselho Federal de Psicologia começa respondendo essa pergunta falando sobre a questão de que somente a formação em um curso superior de psicologia e ter uma inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia não vão garantir as competências necessárias. E por que não? Porque se você pensar, existem algumas disciplinas do curso de psicologia que têm um foco na avaliação psicológica, mas que não esgotam todos os tipos de conhecimento e o desenvolvimento de competências necessárias para se atuar nessa área. Então, para além disso, a psicóloga vai precisar de uma formação complementar, no sentido de identificar quais os testes são necessários para a compreensão daquele fenômeno psicológico específico. Então, o tempo das disciplinas, ele é insuficiente para poder se aprofundar em temáticas que são relacionadas à avaliação psicológica. Nas disciplinas da graduação, por exemplo, são disciplinas mais gerais e às vezes a psicóloga vai atuar em contextos específicos da avaliação. Então, uma avaliação no contexto escolar é diferente de uma avaliação no contexto jurídico ou forense, e você vai precisar se complementar em termos de formação e competências técnicas para atuar nesses contextos que têm características diferentes e demandas também distintas. Então, não significa que você não precisa disso para fazer a avaliação, mas que isso é um mínimo necessário. Outras coisas precisam vir posteriormente à sua graduação e sua inscrição no Conselho de Psicologia. Então, a resolução número 18 de 2019, que vai tratar da especialidade em avaliação psicológica, ela também apresenta algumas competências necessárias para a psicóloga realizar essa avaliação. Então, ainda que você não tenha o título de especialista em avaliação psicológica ou não esteja pleiteando ter esse título, essa resolução ainda assim pode te ajudar a entender o que você precisa desenvolver para poder fazer uma boa avaliação psicológica nos seus clientes, nos seus pacientes, certo? Então, quais são essas competências específicas que essa resolução propõe? Então, uma delas é reconhecer que a avaliação psicológica tem um caráter processual. Então, como nós falamos em vídeos anteriores, a avaliação demanda um tempo para que aconteça, um tempo de planejamento, um tempo de compreensão dos objetivos, um tempo para se pensar nas hipóteses e coletar as informações necessárias, algo que a gente vai tratar um pouco mais aqui à frente desse vídeo. Então fica comigo até o final. Conhecer a legislação referente à avaliação psicológica brasileira, entre as quais as resoluções do Conselho e o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Então esses são dispositivos necessários. Mas para além disso, se você atua no contexto jurídico, por exemplo, existem outras leis que também podem ser úteis no seu exercício profissional. Então a gente precisa ficar atento a todas essas outras áreas do conhecimento com as quais a gente vai dialogar, uma vez que a gente pretende atuar com a avaliação psicológica. Ter amplos conhecimentos dos fundamentos básicos da psicologia, entre os quais a gente pode destacar aspectos relacionados ao desenvolvimento, a inteligência, a memória, a atenção, emoção, entre tantos outros, construtos que são avaliados por diferentes testes e em diferentes perspectivas teóricas. Então isso aí é fundamental, né? O desenvolvimento para entender quais são as características específicas de cada fase do ciclo de vida. Então, as crianças, adolescentes, jovens adultos, idosos, cada um deles tem as suas características, expectativas em relação àquela fase da vida. A inteligência e os outros construtos psicológicos que são também focos de testes específicos. Então, qual teoria que fundamenta aquele teste? Qual é a leitura que a gente está fazendo sobre aquele fenômeno psicológico? Então, tudo isso também é importante de entender, de ter o conhecimento e o domínio teórico
e, eventualmente, o domínio técnico sobre eles. Ter domínio do campo da psicopatologia para poder identificar problemas graves de saúde mental ao realizar diagnósticos. Então, a psicopatologia é uma disciplina disponível no curso de graduação que vai ajudar a entender como os fenômenos, como o adoecimento psicológico se diferencia de outros tipos de comportamento que a gente tem no nosso cotidiano, quais são os sintomas de cada um desses tipos de transtornos, como vai fazer uma avaliação, né, em relação a eles, quais referências que a gente pode adotar na compreensão dos fenômenos psicopatológicos. Então, tudo isso é importante independentemente da área da qual você vai atuar com a avaliação psicológica. Claro que nem toda avaliação tem um objetivo de diagnóstico, ela pode ser uma avaliação compreensiva, enfim, tem vários outros objetivos, principalmente uma avaliação no contexto clínico. Mas a psicopatologia é uma dessas disciplinas bases que vão ajudar a ter uma leitura se aquela pessoa está adoecida ou não. Ter conhecimentos de psicometria, mais especificamente sobre as questões de validade, precisão e normas dos testes, e ser capaz de escolher e trabalhar de acordo com os propósitos e contextos de cada teste. Então, existem testes que são aplicados a contexto organizacional, ao contexto de saúde, ao contexto jurídico, e cada um deles vai ter um construto psicológico que vai ser o foco daquela testagem. Então, cada teste tem procedimentos de normatização, de padronização, de validade, de precisão, que são as características psicométricas. E por isso é fundamental entender psicometria. Como que você vai usar um instrumento se você não sabe como interpretá-lo, ou como aplicar? É impossível isso. Então você precisa ter essas competências também na hora de realizar a avaliação. Então, ter domínio dos procedimentos para aplicação, levantamento e interpretação dos instrumentos e técnicas utilizados na avaliação psicológica, bem como ter condição de planejar a avaliação com maestria, adequando ao objetivo, público-alvo e contexto. Então, tudo isso você precisa assumir, como a gente falou no outro vídeo, é uma questão ética você assumir funções, atividades para quais você tem a sua competência teórica e técnica. Então, não se espera que você acerte tudo de primeira. É por isso que na graduação você tem a oportunidade de fazer a disciplina, eventualmente fazer estágios na área e sempre contar com a supervisão ou apoio técnico de outros profissionais, né? Então você pode aí contar com pessoas mais experientes na área, com supervisores, para poder discutir esse processo de como realizá-lo da melhor forma possível, sempre aprimorando as suas competências nessa área. Integrar dados obtidos de fontes variadas de informação, fazer inferências a partir delas. Então, o que isso significa? Significa, como a gente tratou em um outro vídeo, que a avaliação é diferente de testagem psicológica. Então, nós temos fontes fundamentais e fontes complementares, e é importante que a gente utilize algumas delas para poder fazer o cruzamento dessas informações. Então, quais informações que se aproximam? Quais se diferenciam? Para a gente tentar entender se não foi algo pontual, né, ou se está ali presente naquele caso específico. E a partir disso, poder então fundamentar as nossas conclusões em relação ao processo. Interpretar e fundamentar teoricamente os resultados que foram obtidos da avaliação psicológica. Então, é necessário que uma avaliação tenha uma questão, um objetivo que fez com que ela fosse necessária. Então, a avaliação ela vai acontecer em função desses objetivos e dessas questões que foram levantadas. Então, você vai precisar chegar em algum lugar. É um processo que tem início, meio e fim muito claros. Então, você vai precisar aí de todo o apoio da literatura para fundamentar e interpretar esses resultados. Ser crítico e reflexivo, sabendo pensar de forma sistêmica em um caso individual ou grupal, bem como junto a equipes multidisciplinares. Então é isso, né? A avaliação psicológica, ela não tem como objetivo rotular as pessoas, mas sim oferecer condições de que elas tenham consciência dos seus fenômenos psicológicos ou de ajudar outras áreas a tomar decisão relacionada àquele indivíduo, grupo ou instituição. E a gente precisa
realizar, né, esse caráter crítico e refletir sobre a nossa prática profissional, tentando sempre aprimorá-la e discutir aí com outros profissionais que também podem contribuir para a compreensão desse fenômeno psicológico, certo? Elaborar documentos psicológicos decorrentes da avaliação psicológica. Então, uma avaliação psicológica vai se concluir a partir do momento em que você elabora um documento explicando como esse processo foi conduzido, o que o motivou, quais foram os instrumentos e técnicas utilizadas, os principais resultados, discuti-los à luz da literatura e indicar aí as conclusões desse processo. Saber comunicar os resultados advindo da avaliação por meio de entrevista devolutiva, ou seja, não basta somente elaborar um documento psicológico. Então lá a gente vai utilizar a linguagem científica da psicologia, mas aqui quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente precisa fazer um processo de tradução desses fenômenos psicológicos em uma linguagem que se adequa às pessoas com as quais a gente está conversando. Então, elas precisam entender, numa linguagem mais clara possível, o que de fato a gente concluiu a partir desse processo. Combinado? Então, o primeiro passo da avaliação psicológica é ter clareza dos objetivos. Então, é preciso fazer o levantamento dos objetivos da avaliação, particularidades do indivíduo, grupo ou instituição a ser avaliado. E esse processo vai permitir que a gente possa escolher quais instrumentos e estratégias que são mais adequadas para a realização da avaliação psicológica, já que a avaliação ela vai se desdobrar a partir do uso de diferentes testes, métodos e técnicas psicológicas para atender a esses objetivos. A partir disso, o segundo passo é, então, coletar as informações por meios escolhidos, como entrevistas, dinâmicas, observações, testes projetivos ou psicométricos, documentos técnicos, entre tantos outros. É necessário integrar essas informações de forma suficientemente ampla para que a gente possa alcançar os objetivos que foram então postos nesse processo de avaliação. Não é recomendado a utilização de uma só técnica ou só um instrumento psicológico para avaliação. Então, por exemplo, a personalidade. Existem testes que focam esse construto psicológico, mas a forma como esses testes foram pensados, as suas características, eles permitem ainda uma visão muito específica da personalidade, que pode ser complementada por observações, entrevistas com questionamentos mais abertos, para esclarecer aspectos dessa personalidade. Isso é importante por quê? Porque quando você aplica o teste em condições específicas. Então pode haver ruídos de informação, pode haver intercorrências nesse processo de testagem que outras fontes complementares, podendo ser fundamentais ou não, vão ajudar você a esclarecer esses aspectos que ficaram um pouco confusos, né? Para tentar entender se essas informações se complementam ou não. Então é muito importante não confiar só no teste ou só na entrevista ou só na observação. Definir quais técnicas podem contribuir para enriquecer e dar mais confiança para esse processo avaliativo. Terceiro passo, integração das informações. Conseguiu coletar as informações, agora passa então a integrar, né? Ou seja, a analisar essas informações e desenvolver essas hipóteses. Então você tem um objetivo, você coleta, você faz as entrevistas, gera hipótese e vai confirmar a partir da avaliação se essas hipóteses podem ser confirmadas ou não. Então, diante das hipóteses, você pode constatar a necessidade de utilizar outros instrumentos ou estratégias de modo a refinar ou elaborar novas hipóteses. Então, você precisa ir esclarecendo aquilo que não está ainda preciso em termos de coleta de informação. Então, por ser um processo, você tem essa possibilidade de fazer ajustes em termos de esclarecer, né, as informações para poder alcançar os objetivos, sem se prolongar muito, porque dependendo do contexto que você faz, tem um prazo específico, então você precisa também ter clareza dos seus
da seleção dos seus instrumentos e técnicas para poder integrar essas informações com mais qualidade. Quarto passo são as respostas. Então você conseguiu integrar as informações, fazer as análises e agora você vai indicar as respostas para a situação que motivou essa avaliação psicológica e comunicar essas informações de forma cuidadosa, com atenção aos procedimentos éticos e considerando eventuais limitações da avaliação. Então, em outros vídeos a gente falou que uma resposta da avaliação psicológica ela nunca é determinística, porque os fenômenos psicológicos eles estão sob influência de diferentes fatores. Então, são fenômenos biopsicossociais, podem mudar de acordo com o tempo, de acordo com a aprendizagem, com intervenções específicas. Então, por isso, a gente nunca pode estabelecer que a pessoa é daquele jeito, sempre vai ser e nunca vai mudar. Então, a gente tem questões aí que vão tornar esse processo sensível, mas que utilizando fontes confiáveis, a gente pode chegar em respostas mais confiáveis possível. E o último passo então é a elaboração de documentos escritos que foram resultantes da prestação do serviço psicológico a essa pessoa, grupo ou instituição, e eles devem ser regidos pela resolução que estiver vigente. Então, até o momento, tem a resolução aí do CFP número 6 de 2019 e outras também normativas vigentes que você precisa estar atenta ao elaborar esse documento psicológico. Combinado? Atentando-se aí, que eu comento em todos os vídeos até aqui, que existe uma nova resolução, que é a 31 de 2022, que vai revogar a resolução que foi amplamente discutida ao longo da cartilha, que é a número 9 de 2018. Então, atente-se aí para as mudanças que foram realizadas e também para aquilo que permanece o mesmo, mas sempre se norteando aí para a resolução mais atual sobre o tema. Esse foi mais um vídeo aqui falando sobre algumas questões gerais exploradas pela cartilha de avaliação psicológica disponível pelo Conselho Federal de Psicologia. Ficou com alguma dúvida em relação às questões que nós conversamos hoje? Se sim, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu curtir no vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis e que possam também se beneficiar desse vídeo. Combinado? Tem sugestões de temas para o canal? Deixa aqui também nos comentários. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!